Pronto, agora a gente vai iniciar um tema muito interessante e muito importante. É de extrema importância que você entenda, de fato, o que é uma tabela fato e o que é uma tabela dimensão, porque sem ela você vai ter muita dificuldade para poder fazer a mesclagem dos dados, trazer o dado de uma tabela para outra, para fazer relações, porque é o seguinte, você tem uma tabela com cadastro de cliente, e você quer trazer uma informação de uma tabela para a tabela de vendas, por exemplo. E ali você vai se deparar com alguma seguinte situação, você tem uma tabela de vendas, que ela tem um produto, por exemplo, que se repete várias vezes, você quer saber, de acordo com o código de uma compra, ou o código do cliente, onde é que ele mora. Ah, eu tenho 2 Carlos em uma tabela, e eu tenho vários Carlos lá na minha tabela de vendas. Então, se na minha tabela de cadastro de produto eu vou trazer Carlos, eu vou procurar por Carlos para trazer um determinado retorno de informação, como é que ele o Power Query, o Power BI vai saber, ó, peraí, eu tenho um Carlos que o endereço é na rua 1 e tem um Carlos que é na rua 2. Se eu quiser trazer o endereço, qual é que eu trago? A rua 1 ou a rua 2? Eu não sei. Para o Power BI ele fica confuso, ele não vai conseguir criar essa relação e trazer um valor para ele. Parece confuso, né? Mas é bem mais simples. Eu vou explicar para você como funciona. O que é tabela fato e dimensão? Tabela fato é a tabela no Power BI com a quantidade enorme de linhas que representa os fatos de uma empresa, o que pode se repetir, ou não. A tabela de dimensão é uma tabela que vai auxiliar a tabela fato com dados complementares ou explicativos, que possuem informações que não se repetem. Então vamos lá, eu vou dar um pouco de zoom aqui para explicar um pouco melhor o que é que eu tenho aqui como tabela fato. Minha tabela aqui, ó, imagina só, dimensão de tempo, dimensão de armazém, dimensão de produto, dimensão de cliente. E como fato, eu tenho essa daqui, ó. Então olha que interessante. Ela tem tempo, tem um ID de tempo, tem um produto, tem o de armazém, tem a venda em dólar, a unidade de venda, custo e etc. O fato, pessoal, é basicamente o que acontece. Então, o que é um fato? Uma venda é um fato. A entrega de um produto é um fato. Digamos que eu tenho um transportador e quero fazer um dashboard do meu controle de entregas. Então, cada vez que eu faço uma entrega para um determinado cliente, eu crio um fato. É alguma coisa que aconteceu. Então, essas outras aqui, ó, são minhas tabelas dimensões. Então, o que é que minha dimensão ela vai fazer? São dados únicos que ele nunca vai se repetir. Por quê? São essas tabelas que vai complementar minha tabela de fato. Por exemplo, eu tenho minha tabela de tempo. Então, lá eu tenho todas as datas, eu tenho dia, mês, ano, nome do mês, nome do ano e etc. Nome do dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e por aí vai. Imagine só, aqui no meu fato eu tenho a data da entrega lá, usando o exemplo da transportadora. Então eu queria trazer o dia, uma coluna com o dia, com o mês e com o ano separado, em vez da data completa. Eu poderia separar isso várias vezes para trazer cada coluna lá no Power Query, ou poderia relacionar uma coluna na outra. Então, ó, vai lá na tabela calendário, na minha dimensão de tempo, por exemplo, procura essa data, se tu encontrar, me traz o dia, me traz o mês e me traz o ano de forma separada. Então, assim, eu consigo ter de forma muito mais clara o preenchimento desses dados sem ter aquela tabela tão grande. Outra coisa, digamos que assim, eu tenho o ID do produto, aí eu vou lá na minha tabela dimensão do produto e eu vou procurar o ID do produto. Então eu tenho dois aqui, ó, eles são familiares, eles são iguais. Então assim, eles se associam. ID do produto, vamos falar que eu quero aqui, ó, com o ID do produto também. E eu quero trazer o SKU do produto para a minha tabela fato. Eu vou trazer o SKU, a descrição, a marca, por exemplo. Ou se eu quiser trazer a categoria ou qualquer outra coisa. Aí vamos falar que aqui eu só tenho aqui o ID do cliente. Vamos dizer que cada cliente ele tem um número que começa com a letra A, sequencial de um número.
A1, A2, A3, A4, A5, A6. E aqui eu não tenho o nome do meu cliente, porém eu preciso trazer para minha tabela para eu poder fazer. Eu posso trazer, não necessariamente eu preciso juntar colunas. Eu posso, a gente vai ver também esse ponto mais na frente, eu posso estar relacionando meu ID de cliente a meu ID de cliente e estar conseguindo trazer o nome daquele cliente de forma coerente ao código de cada um. Então sempre você tem que lembrar o seguinte: como é que eu posso utilizar a minha tabela fato, como é que eu posso definir, como é que eu posso estar separando ela de forma mais visual. Eu posso colocar, por exemplo, todo o nome da base, tudo que for um fato, minha tabela de vendas, minha tabela de produtividade, minha tabela de entregas, eu vou colocar um F de fato, minha F vendas, F produtividade, F devoluções, que são tudo que aconteceu. E tudo que for tabela de dimensões, cadastro de produto, cadastro de cliente, dimensão de tempo, cadastro de armazém ou qualquer outro, você pode colocar um D armazém, D produto, D cliente, D dimensões, porque o D já vai referenciar a dimensão e o F sempre vai referenciar a um fato. Isso faz com que você não se confunda e tente relacionar tabelas erradas, porque quando eu tento fazer uma relação entre um fato e o outro fato, ele não consegue se relacionar, porque ele vai trazer dados diferentes daquele que foi pesquisado. Esse é o conceito. E para que servem essas tabelas? A tabela de fato serve para armazenar os fatos de uma empresa. Por exemplo, se ela realizar vendas, ela será o registro delas durante um certo período de funcionamento. Se ela produzir algum tipo de produto, é representada pela produção deles durante um tempo. A tabela de dimensão vai servir de complemento para aquela venda ou aquela produção, como característica da venda, por exemplo, informações pessoais do vendedor ou da produção, por exemplo, o custo unitário. Então, reforçando o que eu falei, você produz biscoito. Você tem uma fábrica de biscoito, por exemplo, você trabalha, tem lá quantos biscoitos eu produzo por hora, por minuto, por segundo. Mas lá só mostra o código do biscoito. Você quer saber que biscoito é aquele? Você vai relacionar e trazer a descrição dele, ou como o exemplo no slide fala, trazer a descrição daquele biscoito e daí seguir. Então vamos lá, como utilizar a tabela fato e a tabela dimensão? Então é muito importante, pessoal, sempre que você preste bastante atenção nesse ponto, para você sempre estar utilizando da forma correta e trazer os dados de forma correta para seu dashboard também. Para tirar o máximo proveito da tabela fato e da tabela dimensão no Power BI, devemos entender bem seus conceitos e quando devemos utilizá-los no conjunto, em conjunto, ou seja, relacioná-las. Na situação perfeita, elas conversarão e se complementarão para melhores análises de dados. Em primeiro lugar, devemos entender a diferença entre tabela fato e dimensão. A tabela fato irá resumir os acontecimentos mensuráveis que definem o propósito da empresa existir, atividades, fim. A tabela dimensão, uma ou mais, geralmente irão auxiliar a tabela fato com as informações complementares. Então é assim que elas devem se comportar. Devemos entender que, como a tabela fato carrega os acontecimentos da sua empresa, ela possui informações que podem ou não se repetir, inclusive mais de uma vez. Cada linha da tabela representa um fato. Então vamos falar que vamos usar o exemplo da empresa de biscoito. Você produz um biscoito de chocolate com cobertura de morango com uma cereja. Você produz só uma vez esse biscoito, então só tem uma linha, ela não se repete, mas ela não deixa de ser um acontecimento da atividade fina da sua empresa, que é a produção do biscoito. Então você quer ver também um biscoito de morango. Biscoito de morango você produz lá 1000 por hora. Então todo momento você terá uma linha, produzir biscoito de morango, biscoito de morango, biscoito de morango, biscoito de morango. Ele se repetiu mais que uma vez, pode ser 2, 3, 1 milhão e por aí vai. Então é importante, porque a partir daí, com a dimensão, você pode trazer o preço unitário, por exemplo, daquele valor, ou custo unitário, não vamos falar de preço, falar de custo, a gente está na produção.
e eu relaciono, ó, aquele código de biscoito, eu vou trazer a descrição e vou trazer o preço. Quando eu multiplico a minha produção pelo meu custo unitário, eu vou ter lá o que eu preciso ter saber, que é o custo que eu tive por hora para a produção geral, ou para a produção do biscoito de morango, ou para a produção do biscoito de chocolate, ou dos biscoitos de chocolate, pode ser variante de tipos, e eu consigo mensurar isso por dia, hora, minuto, segundo e por aí vai, contanto que eu trabalho meus dados de forma correta. Já a tabela de dimensão possui informações de linhas únicas, que não se repetem, que irão permitir caracterizar, complementar, explicar, entender melhor o que já temos na tabela fato. No nosso exemplo, temos 3 tabelas de uma empresa, com informações de clientes, cadastro de clientes, na verdade, produtos, que é o cadastro de produto, e base de vendas. A tabela de vendas tem a coluna SKU, quantidade vendida, loja, data. A tabela de clientes tem a coluna com código de clientes, nome, sexo, número de filhos, data de nascimento, e-mail. Já de produtos, tem a coluna SKU, produto, marca, categoria, preço unitário e custo unitário. Então, com isso, vimos que a tabela de vendas, por ter linhas que se repetem e apresenta os fatos da empresa, é a nossa tabela de fato. As outras tabelas são as nossas tabelas de dimensões, informações de clientes que compraram os produtos vendidos naquela empresa. Então, vou deixar 3 arquivos aqui para na sequência da aula, a gente está utilizando para entender um pouco melhor o que é uma tabela fato, o que é uma tabela de dimensão e como é que eu consigo unir essas 2 tabelas para utilizar de uma forma mais precisa e necessária para a utilização. Beleza?